Oi, meu nome é Juliana, eu sou aluna da disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de Física do Instituto Federal de Juiz de Fora e hoje eu vou mostrar para vocês como os eclipses me ajudaram a escolher a iluminação do meu quarto, tanto para estudo, tanto para iluminação geral. Para isso, vamos fazer algumas observações quanto às sombras que essas luzes produzem quando tem objetos na frente. Quando somente essa luz do teto está ligada, a sombra que essa luz produz é uma sombra desse formato aqui. É uma sombra com as bordas bem definidas e bastante escura. Agora, a iluminação que essa lâmpada que foi instalada aqui em cima da minha mesa de estudo produz é uma iluminação diferente, que vocês podem perceber que essa luz é mais comprida e tem uma potência um pouco maior. E vamos reparar na projeção de sombra que ela também produz sobre a bancada. Repare no tipo de sombra que é formado sobre o caderno quando eu uso o mesmo objeto aparado, sendo iluminado pela lâmpada, e a sombra projetada não tem as bordas tão definidas e é menos escura também. E dependendo da posição que se está, nem forma tanta sombra assim. Bom, eu não sei se ficou muito claro, mas a intenção de tudo isso é que a minha bancada de estudos fique mais iluminada possível para não ter que esforçar muito a vista na hora de ler, estudar e tudo mais. Vocês viram que a primeira observação com a lâmpada de teto, que é uma lâmpada menor e está a uma distância maior, né, ela é considerada quase um ponto de luz. Tem uma intensidade, uma potência menor também, e ela forma aquela sombra, aquele tipo de sombra muito bem definido, uma sombra bem escura até, que atrapalharia bastante aqui nos estudos, na bancada, né? Eu ficaria de costas. Então, a sombra do meu corpo toda ia ser projetada na frente do livro. No caso dessa lâmpada, que é extensa, né? Ela é comprida, que foi instalada em cima da minha bancada, ela projeta um tipo de sombra um pouco diferente. Ela é uma sombra um pouco menos preta, né? Menos intensa. Ela também não tem as bordas tão definidas, e também, dependendo da distância que está o objeto, né? No caso, se eu tiver com uma caneta na frente, o braço na frente, ele não vai produzir sobre a bancada uma sombra que me atrapalhe tanto. Para entender isso, vamos analisar um pouquinho essa relação aqui, que mostra como é que essa luz está se propagando. Para a demonstração da lâmpada do teto, a gente vai considerar ela como uma fonte pontual, né, que ela está a uma distância bem considerável do teto até a minha bancada. Ela é uma fonte pontual. Aqui, ela é um corpo luminoso, né, ela produz luz. Aqui eu tenho um anteparo ou alguma coisa que bloqueie essa luz. No caso, eu usei essa réguazinha branca, né? Essa régua branca, ela consegue bloquear a luz do jeito que foi demonstrado, porque ela é um corpo opaco, né? Ela não permite que os raios de luz atravessem ela. No caso também, o meio com que a luz está se propagando, que é o ar, é um meio transparente, né? Um meio translúcido, então a luz consegue atravessar esse meio. E aí, com isso, a gente consegue ter a formação de imagem. E aqui temos a sombra projetada sobre o caderno, aquela sombra bem definida, né? Como eu disse, com as bordas muito bem definidas, justamente por ser considerado uma fonte pontual, batendo nesse anteparo, que é a régua, e projetando essa sombra aqui. Agora, no caso dessa lâmpada que está sobre a minha bancada, que é uma lâmpada comprida, então nós consideramos ela uma fonte extensa. Isso quer dizer que cada partezinha, cada pedaço dessa lâmpada, ela produz luz, assim como na fonte pontual.
cada parte dessa é considerado como um ponto, como uma origem de fonte de luz. Essa luz, então, ela é propagada pelo ar, bate nesse anteparo, e a formação de sombra, que a gente consegue perceber no caderno, no caso, ela tem regiões bem distintas, né? Numa região central, é a região mais escura, que é a sombra propriamente dita, e em torno dela, como eu disse que era uma sombra que com as bordas não tão definidas, essa região que não está tão definida assim, eu considero como essa região de penumbra, então. Temos o princípio da propagação retilínea da luz. O que isso quer dizer? Que é a luz que sai desses pontos aqui, se propagam em linha reta e intercedem nesse anteparo, eles sempre vão estar em linha reta, independente do, claro, dependendo assim, do meio, se tem um meio homogêneo, que não tem mudança de meio, né? No caso do ar, essa visualização de que a luz se propaga sempre em linha reta, eu gostaria de fazer com esse laser aqui. A diferença desse laser para uma lâmpada normal é que a lâmpada está propagando a luz em todas as direções, né? Ela como um pontinho que propaga a luz em torno dela, ela é uma esfera em torno dela. Aqui nesse laser, ele tem a propriedade de conseguir colimar o feixe de luz e ele vai fazer com que ele se propague, claro, também em linha reta, mas muito bem alinhado aqui. A gente consegue, para visualizar esse feixe, a gente consegue observar só o anteparo aqui na minha mão. Mas para conseguir visualizar o caminho que essa luz está fazendo, que seria em linha reta, eu vou usar um aerosol aqui, um desodorante aerosol, porque as partículas dele em suspensão no ar, na hora que eu liberar ele aqui, a gente vai conseguir ver esse feixe passando pelas partículas e ele fazendo um caminho. Por exemplo, aqui a gente não vê esse caminho, né, em que o laser faz, só vê onde ele bate aqui na mão, mas, por exemplo, assim nós conseguimos ver o caminho dele se propagando. Algumas partículas ainda estão em suspensão aqui, mas enfim, é isso. Outro fenômeno também que influi nisso é a independência dos raios. Os raios estão se propagando sempre em linha reta, e quando eles se cruzam, eles continuam em linha reta e não interferem um no outro. Eles podem ter cores diferentes, eles podem se cruzar, por exemplo, a gente vê muito isso em show, né, que tem essas luzes, esses efeitos especiais, e tem as luzes, elas se cruzam, mas não alteram o caminho delas e não altera a cor também, que está sendo propagada aqui no chão, por exemplo. A cor de um feixe não altera o outro, um feixe também não altera o caminho de outro. Bom, e o que tudo isso tem a ver com eclipse, como eu disse, né? Eu me inspirei nessa formação dos eclipses para escolher o tipo de lâmpada a melhor lâmpada para mim estudar aqui. No caso, a intenção é que eu tenha o menor interferência de sombra e que menor quantidade de sombra possível para que eu não force a minha vista para conseguir ler, para conseguir estudar no geral, e também que não gere um custo maior, né? Que eu não preciso colocar outras fontes ou uma luz muito potente que vai gastar mais energia. Se eu precisar comprar várias lâmpadas, também ia ser uma mão de obra instalar tudo isso, e caro também. Então, voltando aos eclipses, no caso de um eclipse solar, que a gente consegue observar aqui, essa representação, o Sol ele trabalha como uma fonte de luz
de um corpo extenso, né? O Sol, ele tem, eu tenho uma cola aqui com o tamanho do Sol, aproximadamente 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros. O Sol está a uma distância da Terra de 150 vezes 10 a sexta quilômetros. E isso faz com que, quando a Lua esteja numa órbita que coincida com esse alinhamento entre o Sol e a Terra, a Lua vai se encontrar nessa região aqui, a luz que se propaga e forma essa sombra quando bate na Terra aqui, a gente pode observar o fenômeno de eclipse solar. A Lua vai encobrir o Sol. Para quem está aqui na Terra observando isso, se a pessoa estiver nessa região de penumbra, semelhante com o que aconteceu com a régua aqui no caso, que a gente observou o experimento, essa pessoa vai ver uma eclipse parcial. Se essa pessoa estiver exatamente nesse centro, que é essa região que está bem pretinha aqui, ela vai ver o eclipse total do Sol. Então, para você conseguir observar esse fenômeno, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Um pouco diferente é o eclipse da Lua, o eclipse lunar. No caso, é a Terra que fica como um obstáculo ali, né, com um aparato bloqueando os raios do Sol, e a gente não vê a luz refletida pela Lua porque justamente a Terra está impedindo essa observação, e a Lua vai se encontrar numa órbita, a Lua vai ter que estar exatamente numa órbita em que ela está escondida nessa projeção de sombra da Terra, certo? Saber sobre essas projeções de sombra também pode ser muito úteis no caso de possíveis questões. Temos aqui uma pessoa que quer achar a altura de um prédio, e com isso ela pegou uma vara de 2 metros de altura, espetou ela no chão, né, do jeito que ela ficasse parada na vertical, e ela observou que essa vara de 2 metros, ela produzia uma sombra de 50 centímetros. E ela queria relacionar esse fenômeno com um prédio que estava imediatamente próximo e produzia uma sombra de 15 metros. E queria saber qual que é a altura desse prédio, relacionando a altura e a sombra dessa vara. Aqui temos semelhança de triângulos, né? 2 triângulos retângulos. O Sol está projetando uma sombra, a luz do Sol projeta uma sombra, porque a gente pode considerar a distância do Sol grande o suficiente para isso, então ele pode se comportar como uma fonte de luz pontual. E aí, relacionando esses 2 triângulos, aqui em metros, né? Lembrando que está tudo em metros, prestando atenção na unidade de medida, Sistema Internacional. E aqui temos outro triângulo. Eu usei este cateto com este cateto, e aí o mesmo cateto aqui com o cateto de cá, fazendo essa proporção. Multiplicando cruzado, né, ou isolando x, a gente vai ter 2 vezes 15 dividido por 0,5, que daria 60 metros. Vocês podem conferir as contas aí. É isso.